Você sabe dar preço no seu produto digital? Então, esse vídeo eu vou explicar agora como é que você aprende a melhor forma de fazer isso. Esse vídeo é voltado para quem é designer gráfico e quer saber dar preço para artes e serviços digitais. Mas se você tem um produto digital que não é isso, eu sugiro você acompanhar a primeira parte desse vídeo. Então, bora comigo! Opa, bem-vindo galera, eu sou Douglas Reis, você está no canal DG Reis, o maior canal de designer gráfico do mundo. Mentira. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para conseguir saber dar um preço certo para o seu produto digital. Galera, esse é um tema bem complicado e muita gente tem dificuldade, e eu vou trazer da melhor forma, da forma mais clara possível, para dar uma base para vocês darem esse preço. Mas eu poderia muito bem chegar aqui e pegar uma tabela de preços que eu faço, colocar aqui para vocês e vocês se basearem. Só que aí vocês não iam aprender como é que dá um preço a um produto digital. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer alguns princípios para você ter uma noção de como começar a dar o seu preço no digital. Então, vem comigo aqui. Eu estou com o meu bloco de notas aberto aqui, galera, para ajudar a definir bem esses princípios aí para vocês. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender, e você precisa quebrar isso da sua mente, derrubar da sua mente, quebrar alguns conceitos que você tem. Afinal de contas, dar um preço para um produto digital não é a mesma coisa que você dar um preço para um produto físico, onde você consegue mensurar melhor os seus gastos. No produto digital, não tem como você mensurar muito bem os seus gastos. Então, segue esse passo a passo aqui que vai dar certo. Vocês precisam entender o seguinte: a primeira coisa que vocês precisam é ter a mente aberta. Vou escrever errado aqui, escrevi totalmente errado aqui. Ter a mente aberta. Por que vocês precisam ter a mente aberta para dar um preço? Simples. Eu conheço gente que, quando quer dar um preço a um produto digital, por exemplo, uma arte, ele chega e pensa: eu vou cobrar R$80 a minha arte. E para tudo ele cobra R$80 a arte dele. Só que, galera, isso é ter a mente fechada. Você tem que entender que você não pode simplesmente taxar um preço e aplicar esse pretexto a tudo. Vocês têm que ser flexíveis. Produtos digitais, eles sofrem oscilações de uma coisa para outra. E você tem que ter a mente aberta, ainda mais para os próximos passo a passo, que eu vou explicar aqui para você. Próxima coisa que você precisa entender, ainda mais se você está começando como designer gráfico, vocês precisam entender que uma arte boa ou ruim não tem diferença de preço. Como assim? Não tem diferença não. Nossa, o meu teclado está digitando duas letras ao mesmo tempo. Diferença não. Não determina o preço. Por que uma arte boa ou ruim não determina um preço? Isso acontece muito quando as pessoas estão começando no design gráfico. Elas têm uma insegurança de que não vão conseguir fazer uma arte boa. E aí o que elas fazem? Colocam um preço mais baixo. Só que não é assim que funciona, galera. Por quê? Você acha mesmo que todas as artes dos designers gráficos são boas? Não, nem todas as artes são boas. E você quer saber por quê? Porque tem um fator que é um divisor de águas aí, o fator cliente. Um cliente ele pode exigir uma arte ao gosto dele. E esse gosto pode ser que seja diferente do seu, diferente do meu. Eu já fiz arte que eu olhei para a arte no final das contas e pensei: meu Deus, que arte horrível, eu não vou ter coragem de dizer que esse trabalho é meu. Mas o cliente olhou a arte e disse: eu amei, é isso que eu queria. Eu vou cobrar mais barato porque eu achei que a arte não ficou boa? Não. Então, uma arte boa ou ruim não pode determinar, tem dois M's aqui, determinar o seu preço. Essa é a primeira ideia que tem que entrar na sua mente. Outra coisa que você precisa saber antes de começar a sua arte e dar o seu preço é isso daqui. É o briefing. Briefing. Até hoje eu não consigo pronunciar essa palavra direito. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Isso mesmo, briefing. O que é o briefing? O briefing é
todas as informações que o seu cliente tem que te passar antes de você fazer a arte para ele. Por que isso vai determinar o preço da sua arte? Porque as informações que o seu cliente vai passar para você vai determinar o quanto de trabalho você vai ter para fazer a sua arte. E se você sabe o quanto de trabalho você tem para fazer a sua arte, isso vai ajudar você a estabelecer um preço no final das contas. Se você está gostando, eu não falei no início, mas já senta o dedo nesse like, porque tem muita gente que começa a ver o vídeo e esquece de dar like. E isso ajuda demais, galera, ao crescimento do nosso canal. Então, curte aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu vi um comediante falando isso, achei muito massa. Eu falando isso, ficou uma bosta, ficou horrível falar se inscreve no canal se não for inscrito. Aí a gente começa a gravar e os cachorros tudo late, mole. Ó, e que legal. Beleza, vamos continuar, foco na aula aqui. Outra coisa que vocês precisam entrar na mente de vocês. Ó, até desterrado. Preço baixo não atrai clientes. Eita, o teclado tá uma maravilha. Depois eu tenho que corrigir isso. Preço baixo não atrai clientes. Não adianta você simplesmente parar e pensar, tá todo mundo cobrando 50 reais, 60 reais, então eu vou cobrar 30 e pronto, vai chover cliente para cima de mim. Não, você não tem que se deixar guiar no seu preço simplesmente em ser mais baixo que os seus concorrentes, porque preço baixo não atrai clientes. Isso pode ser até o contrário. Se você colocar um preço muito baixo do que os seus concorrentes eles estão pedindo, o seu cliente ele pode parar e se pensar, não, peraí, tá muito baixo esse negócio, não vai ficar bom. Dá um efeito negativo. Essa ideia de que um preço mais baixo ele vai fazer com que chova clientes, tá errada, não é assim que funciona. Os clientes preferem pagar um pouco mais caro sabendo que vai ter um serviço bom do que achar que está muito baixo. Cria uma impressão errada do seu serviço. Então, esquece. Preço baixo não atrai clientes. O próximo ponto, galera, é um ponto que muita gente não vai entender nada, mas é a mais pura verdade. Deixa eu ver se está no certo. Isso. O seu primeiro preço. Eita. Deixa eu botar até maiúsculo. Provavelmente. Tem muito que corrigir a sequência de técnicas. Provavelmente vai estar errado. Igual essa palavra escrita aqui, ó. Não falei o errado aí. Eu errei o errado. O seu primeiro preço. Eita. O seu primeiro preço provavelmente vai estar errado. Como assim? Porque às vezes você não tem a quantidade de informações do seu próprio produto, do seu próprio jeito de fazer o serviço necessárias para você colocar um preço. Como assim, Douglas? Meu primeiro preço provavelmente vai estar errado. Eu estou vendo esse vídeo para aprender a dar um preço. Sim, e talvez o preço que você comece estabelecendo vai estar errado. Por quê? Você vai descobrir que talvez um serviço que você achou seria fácil, tipos de serviço que você achou que seria fácil, com o tempo você vê que eles dão um pouco mais de trabalho. E alguns serviços que você achava que dava mais trabalho, você já pegou o jeito e você está fazendo ele de uma forma muito mais fácil. Então, isso também determina como você vai estabelecer o seu preço. E você não pode ter o medo de dar um preço. Você não pode ter esse medo, você tem que derrubar isso da sua mente. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou cobrar, Tá, é normal isso, mas não deixa isso achar que você errou uma vez e você é o pior empresário do mundo, o pior prestador de serviço do mundo. Não, isso é muito normal. Eu lembro quando eu comecei, eu cobrava 15 reais qualquer tipo de arte. 15 reais qualquer tipo de arte. Tudo bem que isso há 7 anos atrás, 6 anos atrás, era baixo do mesmo jeito, não importa. Era muito baixo. Era muito pouco. Mas se eu tivesse... Hoje, eu sei coisas que eu não sabia no passado. Eu consigo desenvolver serviços com uma facilidade maior que no passado. Então, se eu tivesse me prendido a isso, meu Deus, eu dei o preço errado, eu parei então. Não é assim. Você tem que aceitar que o seu primeiro preço provavelmente vai estar errado. E bola pra frente. Você tem sempre que estar avaliando isso daí, o que está valendo a pena, o que não está valendo a pena. Isso é uma coisa constante.
Ainda dentro desse tópico, o seu preço provavelmente vai estar errado. Um dos motivos é que você precisa juntar informações. E que informações você precisa juntar? Eu vou te passar isso agora e isso determina muito o seu preço. Primeira coisa que você precisa saber é o tempo que você gasta fazendo essa arte. Como assim o tempo? Vamos supor, se você pega uma arte que você vai levar o dia inteiro para fazer essa arte, você não pode simplesmente cobrar um preço muito baixo. Você vai cobrar aí 10, 15 reais para você ficar o dia inteiro fazendo essa arte e no final das contas o cliente depois ainda fazer alterações? Pois é, galera. O tempo que você demora a fazer essa arte, ela tem que determinar o seu preço. Ah, Douglas, mas eu estou começando agora e eu sou mais lento mesmo. É verdade. Por isso que eu disse que o seu primeiro preço provavelmente vai estar errado. Com o tempo, você vai pegar mais agilidade e vai fazer isso mais rápido. E aí você vai conseguir deduzir melhor essa questão de preço e tempo. Então, essa é uma das informações que você precisa aprender a calcular e você só vai aprender isso com o tempo. Você vai aprender a calcular o tempo com o tempo. Isso aí tinha que dar uma frase, hein? Você só vai aprender a calcular o tempo com o tempo. Douglas Pensador. Não, ótimo, ótimo. Próximo ponto aqui. Outra coisa que você tem que entender para saber dar o preço. O volume de serviço. Volume de serviço. Por exemplo, o cliente está contratando... Qual é o volume de serviço que o cliente está contratando? Ele está contratando, vamos supor, uma arte. Bom, ele vai pagar a arte uma só? Beleza, então isso vai ter um determinado preço. Ah, mas o cliente está pagando por 3 artes. Opa, então será que eu não posso dar um desconto? Ah, o cliente está fechando um pacote de gerenciamento de rede social. Ou, gerenciamento não, vamos colocar artes para redes sociais, para o feed. Vamos estabelecer assim. E ele vai pagar logo 12 artes no mês. Então, opa, peraí. Então, pelo volume de artes, isso pode determinar se você vai subir o seu preço ou abaixar o seu preço. É engraçado que a gente pensa, não, pelo volume então eu vou ter que abaixar o meu preço. Não necessariamente. Se vai ser um tipo de serviço que vai te dar trabalho, que vai consumir o seu tempo, de um certo ponto que você não vai conseguir nem pegar outros tipos de serviço, não tem por que você abaixar o seu preço, você tem que aumentar o seu preço. Pois é, esse é mais um conceito errado que as pessoas têm. Então você nunca pode pegar um dos tópicos que eu estou listando aqui agora e simplesmente usar ele para determinar o seu preço. Você tem que saber equilibrar os dois. Vamos lá, a gente vai ter mais tópicos aqui. Deixa eu até colocar quantos vão ser aqui, ó. Vamos ter mais 2 aqui. Vou dar mais um espaço. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Outra coisa que você precisa saber, e isso conta muito na hora de você montar a sua arte, as ideias do cliente. Galera, isso daqui entra no modelinho do briefing que eu falei lá no ponto anterior. Você precisa saber as ideias do cliente. O cliente ele está te dando o quê? Ele chegou e você fala, não cara, cria aí, faz o que você achar melhor. É isso aí mesmo. Isso vai te dar mais trabalho, vai te consumir mais tempo, vai dar um volume de serviço maior para você. Aqui ó, volume de serviço, tempo. Por quê? Porque você vai ter que pesquisar o que fazer na sua arte. Agora, se o cliente já chegou e falou, não, cara, eu quero é isso daqui, tá aqui o texto, vou te dar o texto, vou te dar as ideias. Aí sim, você vai ter menos tempo de pesquisa, vai ser menos volume de trabalho para você. Então, isso também conta na hora de você determinar um preço para o seu cliente. Outra coisa que você vai ter que aprender com o tempo é saber o trabalho que dá para fazer. E isso, galera, entra no quesito aí, o seu primeiro preço provavelmente vai estar errado, porque você tem que aprender a calcular o trabalho que dá para fazer aquela arte. Você pode bater, com o tempo você começa a ter um olho mais clínico, você começa a ver, olhar a arte e pensar, dá para fazer assim, desse jeito, aqui, ah não, beleza, tá rápido. E com o tempo não, com o tempo você vai olhar e falar, isso daí vai dar trabalho. Quer ver uma coisa típica? Cardápio.
quem já fez cardápio sabe que dá trabalho e requer uma alteração muito grande. E às vezes cardápio digital mesmo, tá, galera? A gente acha, não vai imprimir, tem que ser mais barato. De jeito nenhum. Cardápio é cardápio, meu amigo. E aí vai te dar tempo, você vai ter que digitar, o seu cliente vai te dar o texto digitado. Tudo isso você tem que saber o trabalho que dá. E quanto maior o volume de trabalho que você vai ter, maior tem que ser o seu preço do seu produto digital. As pessoas têm que parar um pouco de pensar nisso, né? Mas não vai imprimir, então vai ficar mais barato. Não, dá trabalho do mesmo jeito. Se você fosse imprimir comigo, eu te daria até um descontinho, porque eu também vou lucrar na impressão. Mas se não, galera, o produto digital ele chega a ser mais valioso do que um produto impresso. O produto impresso, quando ela quiser fazer uma alteração de preço, ela vai ter que imprimir de novo. O produto digital não, você corrige ali a arte e pronto, você usa a mesma arte. Então vocês têm que fazer essa divisão. Porque o digital tem que ser mais barato que o impresso. Não tem não. Eu digo que o digital ele é mais valioso do que o impresso. Muito bem, você entendeu então o ponto que por que o seu primeiro preço vai estar errado e você viu aqui o que você tem que aprender a calcular com a sua experiência, tempo, volume de serviço, ideias e o trabalho que dá para fazer. O próximo ponto, espaçamento bonito, dividir a arte por intensidade. E isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu desenvolvi esse método para dar o preço no final das contas para o meu cliente. Dividir a arte por intensidade. O que seria dividir a arte por intensidade? Eu subi aqui. Vamos lá. O que é dividir a arte por intensidade? É eu criar níveis de arte, não só em questão de trabalho que dá para fazer, galera, isso entra no ponto anterior. Você dividir eu divido normalmente, deixa eu copiar aqui, em 4 itens, mas você pode escolher, você pode dividir em mais com o tempo, né? Adaptando a mais ao seu negócio. O primeiro item é a utilidade da arte. Só utilidade tá bom aqui. A utilidade, o uso, o alcance e a importância. E quem determina isso daqui, galera, não é o seu cliente, é você. Você nunca pode deixar o seu cliente intrometer no seu preço final. Quem determina isso daqui é você. Mas como assim dividir a arte por intensidade de utilidade? Qual vai ser a utilidade dessa arte para o seu cliente? Isso quem determina é você, não o cliente. Como assim? A arte é para um post. Beleza, a arte ela vai ter uma utilidade por quanto tempo? Depois que ele postou ali, com o tempo ela não tem mais utilidade. Então a gente pode classificar a utilidade como algo mais baixo. Qual vai ser o uso dessa arte? Ele vai postar uma vez e acabou. Ou ele vai postar, vai mandar lá no WhatsApp, postar no Stories e aí acabou. Ele não vai ter um uso muito grande dessa arte. Qual vai ser o alcance dessa arte? Ou seja, essa arte vai estar presentes em outras artes? Ela vai sofrer essa influência ou não? Pois é, isso eu também calculo. E a importância dessa arte. Será que essa arte vai servir para lembrar a marca da pessoa o tempo todo? Ou só uma vez? Então eu gosto de dividir a intensidade da arte. Quer ver uma coisa bem interessante aqui? Vamos colocar uma logo. Qual é a intensidade de uma logo para um cliente? Qual é a utilidade dela? A utilidade de uma logo é o máximo possível. O cara vai usar essa logo em tudo que ele quer na empresa dele. E entra aqui no uso também, né? Ele vai usar em qualquer coisa, vai servir para rede social, vai servir para uniforme, para adesivo, para tudo. Então, vai ter um uso muito grande. Qual vai ser o alcance dessa logo? O máximo possível também. Essa logo a ideia é espalhar o alcance dessa logo em todos os lugares, em todas as formas. Vai ter um alcance digital, vai ter um alcance físico. Então, uma logo ela tem esses 3 pontos aí muito alto. Mas olha só, qual vai ser a importância da logo pro cliente? E isso daqui é um divisor de águas na hora de você dar um preço. Por quê? Porque dependendo da logo e do cliente,
a importância não vai ser alta. Como assim? Lógico que a importância vai ser alta. Não. A gente que trabalha em gráfica, a gente pega muito isso. Às vezes a pessoa está fazendo bolo no pote e ela quer que tenha lá delícias da G, da NAI, da GEL, e a abreviação do nome do que for. Que faz muito rótulo de adesivo, pega muito isso. É a verdade, não minto. Aí você vê, aí qual vai ser a importância? Ela não está dando importância para logo, ela está dando a importância para o nome dela. Ela só quer que tenha esse nomezinho no rótulo. Então, isso faz com que o preço dessa arte caia. Que ela não quer que aquilo seja a identidade visual dela, ela não quer que aquilo vai usar aquilo em todos os posts dela. Ela só quer o nome dela ali. E você pode fazer de qualquer forma. E se bobear, quando ela for imprimir em outro lugar, o nome dela vai estar diferente. Vai ser outra letra, outra fonte, outra configuração. Então a importância para ela, daquela logo, daquele momento é muito baixo. É diferente quando você vai criar uma identidade visual de uma pessoa que quer manter um padrão, de uma pessoa que vai usar realmente a logo dela em várias coisas. Aí sim, aí a importância é muito alta, então o preço também tem que subir. Deu para entender? Você tem que dividir a arte por intensidade, mas você não pode padronizar isso. Você tem que adaptar isso para o seu cliente. Por isso que muitas vezes eu não gosto nem de... Quando o cliente pergunta quanto você cobra para fazer isso, eu não gosto de dar um preço. Eu chego e falo, peraí, vamos lá, vamos conversar. E aí eu começo a pegar essas informações. Qual é a importância para ele? Qual vai ser o alcance? Qual vai ser o volume de serviço? No final, galera, eu vou pegar um exemplo para ajudar vocês a terem uma base de que preço vocês podem estar cobrando. Então, assiste o vídeo até o final. Não vai ser só teoria não, hein? Vamos lá, continuando aqui. Vocês já entenderam, então, que os princípios básicos antes de dar um preço são esses. O primeiro preço provavelmente vai estar errado. E que é bom dividir aqui a arte por intensidade. Qual é o próximo passo para vocês darem o preço para o seu serviço digital? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Por que pesquisa de mercado? Você precisa saber quanto os seus concorrentes estão cobrando, para você não cometer o erro de cobrar muito baixo e nem muito caro. Ah, mas às vezes eu estou começando agora, não me sinto na mesma segurança do que o meu concorrente. Não, beleza. Então, você não é para você cobrar o mesmo preço que o seu concorrente. É para você saber qual é a média que está sendo usada pelos seus concorrentes. Você precisa saber disso. Por que você precisa saber disso? Porque se o seu cliente está fazendo orçamento, ele já tem um preço de âncora. É o que a gente chama de ancoragem. Então, o seu cliente ele já tem uma noção de preços sobre aquele determinado produto. Se ele está pesquisando, vamos supor, gerenciamento de redes sociais, ele está pesquisando, ele tem mentalmente, querendo ou não, uma média de preço. Se ele está querendo saber preço de arte de cardápio, mentalmente, ele já tem aquele preço. E você precisa saber o que tem na mente do seu cliente para você dar o preço. Você sabe o argumento que você vai ter para passar o seu preço. Se o seu preço ele é mais baixo, você precisa convencer o seu cliente que, embora o seu preço ele é mais baixo, ele está num nível de trabalho bom, diferente dos seus concorrentes. E se o seu preço ele é mais alto, você também tem que saber disso. Você tem que saber que o seu preço é mais alto que os seus concorrentes. E aí você precisa fazer o quê? Ter um argumento com o seu cliente para mostrar por que seu preço é melhor, é mais alto do que os seus concorrentes. Então, isso vocês precisam saber também. Muito bem, agora vamos para algo mais prático aqui. É o que vocês estavam querendo desde o início, saber como começar. Eu falei que eu não ia botar uma tabela de preços aqui, para vocês precisam aprender a dar o preço para o seu produto. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um preço, deixa eu até olhar o nome, de decisão. Tem um preço de decisão. Decisão. Vou colar aqui para não escrever errado e passar vergonha em rede nacional. Decisão. Tá certo? Tá certo. Eu tenho um preço de decisão. O que é um preço de decisão? Conforme a gente vai trabalhando, a gente começa a estipular alguns preços. Preços, por exemplo, de arte para rede social. Eu sei já o trabalho que eu tenho, esse é o volume.
arte para planner. Então a gente começa a ter noções de trabalho, porque acaba que, embora cada cliente faça uma coisa diferente, segue uma mesma linha de raciocínio. Então você começa a ter um pouco mais de noção das coisas aqui, ó, do tempo, do volume. E aí você começa a já dar uns preços para isso. Vamos pegar uma arte mais simples. Preço, vamos colocar aí o preço para um trabalho de rede social, para o feed, só para o feed. Como é que eu costumo fazer esse tipo de arte? Ou quando o cliente chega e vai me pedir uma criação de arte para um combo que ele tem, um combo de lanche. Como é que eu faço para dar um preço para essa arte? Eu tenho um preço de decisão. Isso eu vou dar um exemplo e vocês precisam criar o preço de decisão de vocês. Digamos que meu preço de decisão é R$50. Vamos lá, meu preço de decisão é R$50. Significa que eu vou cobrar R$50 para qualquer arte que me passa? Não. Eu vou avaliar. Essa é uma média, preço de decisão R$50. Então eu vou vir aqui. Quanto tempo eu vou gastar? Tá errado. Quanto tempo eu vou gastar? Ah, eu vou gastar muito tempo, vai dar trabalho, eu vou ter que pesquisar imagem, eu vou ter que pesquisar texto. Então, então eu sei que eu vou cobrar uma média de R$50 para cima. Já tá, é um ponto para subir o preço. Qual é o volume de serviço? Ah, não, vai ser uma arte só. Ponto para baixo. O cliente me deu ideia? Não, eu vou ter que pesquisar tudo. Ponto para cima. Qual é o trabalho que dá para fazer? Não, eu vou ter trabalho para fazer essa arte. Vai me dar aí algumas horas aí de trabalho. Então eu começo a fazer uma enquete, aí, uma votação de subir ou não o preço. Depois que eu faço na primeira parte, eu uso aqui na intensidade. Qual vai ser a utilidade dele? Para ele, esse preço de compra vai durar um tempo. Ele vai usar essa arte várias e várias vezes. Um ponto para cima. O uso dela, bom, embora ele vai usar, a utilidade vai ser várias vezes, mas ele só vai usar para uma coisa só. Vai ser sempre aquilo. Eu não vou precisar adaptar essa arte para outras coisas. Para baixo. O alcance vai ser constante. A importância. Bom, o preço de compra é importante, mas não é tanto assim. Então esse preço de decisão, ele me ajuda na hora de eu dar um preço no final das contas. Se eu vou cobrar R$50 para cima, ou se eu vou cobrar R$50 para baixo. Para cada tipo de serviço, eu tenho um preço de decisão diferente. Então, o que acontece aqui? Ah, não, vai ser um volume de serviço maior. Então, será que eu não poderia baixar um pouco esse preço devido ao volume? E galera, qualquer mudança no preço de decisão por arte dá uma diferença no final muito grande. Por exemplo, se eu fosse fazer 10 artes para esse preço de R$50, daria R$500. Agora, se eu fosse cobrar um pouquinho mais barato, se eu fosse cobrar, vamos supor, R$45, as mesmas 10 artes, seria R$450. R$50 a menos, praticamente, uma arte de graça. Isso é uma coisa muito feita e muito usada. Agora, galera, vou criar um tópico aqui, que uma vez eu vi o Pedro Sobral fazendo isso, ele criou um tópico, conselhos do coração. Conselhos do coração. É muito normal, é muito comum a gente estar começando. Eu lembro quando eu estava começando e existem coisas que eu também estou começando. Estou começando a aprender, vamos supor, estou aprendendo gestão de tráfego. Eu estou aprendendo edição de vídeo, animação, eu estou aprendendo um monte de coisa. Algumas estão paradas. Mas a gente fica com medo de preço. E eu gostaria muito que alguém chegasse para mim e falasse, olha só, pelo menos a partir disso você faz. E se você assistiu o vídeo até aqui, você merece ouvir isso. Então, conselhos do coração. Vamos lá. O que eu recomendo e o que eu não recomendo já devido à experiência. Eu recomendo que uma arte não custe menos de R$20. E neste momento eu recomendo que uma arte não custe menos de R$20. Galera, R$20 é um preço muito baixo. R$20, R$15 eu cobro às vezes para fazer alteração em uma arte pronta. Chegar e mudar alguma coisinha ali. Fazer uma arte do zero a R$20 é um preço baixo. Mas não é errado você cobrar esse preço, ainda mais se você está começando. Se você está se sentindo inseguro, beleza, então
pelo menos, cobra R$20 ali na sua arte. Você vai ver com o tempo, igual você vai aprender todo o resto do volume, da ideia do trabalho, a importância. Você vai aprender a fazer essa diferença. E a ideia é que você aprenda a fazer essa diferença. Você aprendendo a fazer essa diferença, você vai começar a ver, não, essa arte não dá para cobrar R$20, vou cobrar 30, vou cobrar 50, vou cobrar 100. Então, pelo menos que a arte não custe menos de R$20. E outra coisa que eu vejo isso acontecer muito, galera, igual eu falei assim, no pacote de artes, você abaixar o preço, mesmo num pacote, eu recomendo que no pacote de artes, cada arte não custar menos de R$20. Neste momento eu estou falando isso. Que cada pacote de arte, cada arte não custe menos de R$20. Porque, galera, vocês vão ter muito trabalho. E se vocês estão começando agora, você vai ver que fazer 3 artes por semana vai dar trabalho para vocês. Vocês ainda não estão pegando a agilidade, a prática. E talvez vocês só vão conseguir atender um cliente durante o mês. Imagina, caminhão de lixo passando aqui, ei, maravilha. Continuando, vocês só vão conseguir atender um cliente durante um mês, porque toda semana você vai ter 3 artes para estar entregando para ele. Vai ter cliente que vai querer 5 artes, pensa, segunda a sexta, uma arte diferente. Aí se você cobra, digamos que um cliente ele fechou 3 artes por semana, se você cobra R$20 cada arte, você vai ter uma renda no final muito baixa. E depois para você subir o preço? É complicado. Então, mesmo que seja um pacote, não cobre menos que isso, ainda mais se for um pacote de volume. Se for para fazer uma arte e você está inseguro, beleza, você vai começar a pegar prática. Você vai fazer uma arte, você vai ver o tempo que você gastou, o trabalho que vai dar para você fazer, e você começa a pensar no volume. Poxa, mas se ele começasse a me pedir mais artes e eu cobrando esse preço, eu daria conta? Não daria conta, não valeria a pena, então eu tenho que subir meu preço. Beleza? Segundo conselho do coração foi esse. Agora um terceiro conselho do coração, e isso eu vejo, deixa eu subir mais aqui, e isso eu vejo realmente muito designer, principalmente novo não, muito designer velho, velhaco, casca grossa, quebrando a cara com isso daqui. Especificar? Não. Especificar. Eu amo meu teclado. Tudo errado aqui. É bem que sou professor de design e não de português, né? Especificar que o preço não é para todos os tipos de artes. Meu teclado é carioca, tá, galera? Tá um monte de S no final das palavras aqui. Especificar que o preço não é para todos os tipos de artes. Como assim? Isso acontece muito. Você coloca lá, eu vou cobrar um pacote de artes, já que é o volume grande, eu vou cobrar um preço mais barato. Aí o seu cliente chega e faz o seguinte: eu quero fazer um cardápio, você está fazendo arte para o meu feed, então faz o seguinte, tira uma arte do feed e faz a arte do meu cardápio. Não façam isso. Por quê? Porque lembra com respeito à quantidade de trabalho, o trabalho que dá para fazer? Pois é, uma arte dá um trabalho, outra arte dá outro trabalho. Então você tem que explicar para o seu cliente que porque você está cobrando, vamos supor, R$20 por uma arte no feed, ele não pode simplesmente substituir a arte do feed por uma arte que vai dar muito mais trabalho, tipo um cardápio, um panfleto, cartão visita que é diferente. Não é. Explica para o seu cliente que o seu preço, aquele preço, não é para todas as suas artes. E se você fizer isso, você vai se livrar de um BO. Pois é, você vai fugir de problemas, tá, galera? Se vocês fizerem isso. Bom,
Fazendo isso, eu acho que melhor explicação para você dar preço para o seu produto digital, com toda a humildade do mundo, você não vai encontrar. Sério, eu pesquisei, eu peguei boas ideias de outros vídeos, mas expliquei do meu jeito aqui, com a minha cara, e eu acho que isso vai ajudar muito. Eu gostaria que se alguém tivesse sentado comigo, explicado isso lá no meu início, eu teria aprendido muito mais fácil, talvez eu teria ganhado muito mais dinheiro, mas tudo bem, né? É a vida. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like. Comenta aqui se foi útil para você. Se tem alguma coisa que você ainda não entendeu ou que você ainda tem dúvida e eu não expliquei, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, porque vai estar top demais esse canal. Vai ser o maior canal de designer gráfico do mundo. Talvez, mas eu estou com a expectativa bem alta. É isso aí, galera. Abraço, fui!